Um bom dia novamente. Vamos gravar nossa aula de revisão de circuitos sequenciais. E eu vou começar com a chamada. E sempre vai ter aí a interrupção do pessoal que chega atrasado. Principalmente porque eu não sei o que está acontecendo, mas a permissão que eu dei lá não está mais funcionando. Não sei como é que funciona, se é vocês ou eu que errou. Mas não vou mais me estressar com isso. Alexandre. Não, tá aí o Alexandre? Alisson? Presente. Ana Paula? Presente. Arthur? Presente. Bruno? Presente. Daniel? Presente. Eliezer? Chat. Emerson? Presente. Felipe? Presente. Gabriel? Presente. Abaixa o microfone, Gabriel. Se for participar, vai ter que aumentar o volume. Gilberto? Não. Gustavo? Não. Gustavo respondeu no chat. Vitor? Obrigado. Vitor, não. João Pedro? Presente. Johnny? Presente. Jonas? Presente. Josué? Presente, professor. Justiniano tá aí. Caio? Minha presente. Caio respondeu. Alexandre, presente. Caio no chat, né? Alexandre tá presente aí, pessoal. Aí, Alexandre chegou agora? Essa bosta da internet caiu aqui várias vezes. Aqui. O termo técnico não é bem-vindo. Professor, eu entrei um pouquinho atrasado hoje. Eu só peço que, na próxima vez, quem chegar atrasado, só venha pedir presença quando eu chegar no último, que é o Igor. Tá bom? Tudo bem. Gleison. Clérison, desculpa. Tem um R lá. Clérison? Presente. Ah, desculpa. Tô com problema no som aqui. Não sei se... Eu tô no volume máximo. Não sei se é vocês aí que tá baixo. Lucas. Presente. O outro Lucas Carvalho. Presente. Luiz Eduardo. Presente. O Matheus. Natan. Presente. Matheus está presente, professor. Respondeu no chat. Obrigado. Pedro. Raquel. Presente. O Vitor. Presente. Wellington. Presente. Igor. Presente. Ok. Bom, eu tenho que começar perguntando se teve dúvida com relação à playlist. Já que eu deixei uma playlist, eu achei que era mais apropriado do que eu gravar só um tema, que era o que daria tempo. Eu deixei uma playlist completa sobre a nossa revisão completa. Quem assistiu ela inteira, levanta a mão, por favor. Parabéns. Parabéns aí, Raquel, Cristiano. Vocês que assistiram inteira, o que vocês acharam, por favor? Primeiras damas aí. Raquel. Assim, eu já tinha estudado isso, algumas coisas, em sistemas digitais, com o Charles. Só os últimos vídeos mesmos sobre os... Ai, peraí. Código e decodificadores que eu tive que estudar mais um pouquinho. Mas mesmo assim ainda entrou em mapa de Carnot e tudo, e a gente já tinha visto. Pelo menos eu já tinha visto. Você teve dificuldade no codificadores? Porque nós vamos usar bastante aqui. Não, quando eu assisti o vídeo eu entendi bem. É bem lógico, entrada, né? Saída, é. Uhum. Ok. Justiniano, o que você tem para mim? Já que você também assistiu tudo.
Professor, no caso, eu fiz lá, né, acompanhei o vídeo lá, ele fala sobre o codificador de prioridade, né? Lá eu achei que ficou bem exemplificada a questão do decodificador de prioridade lá, quando você aciona, por exemplo, dois botões de entrada, né? E aí você tem que... qual deles que vai ter a prioridade, que vai estar na saída, né? Ficou bastante claro lá, né? Uma outra coisa também lá, o senhor deixou uma sugestão lá no escopo lá das aulas lá, é aquele projeto sugerido sobre os registradores de 4 bits, né? Ele vira um registrador de 8. Sim. No caso, aí se eu pedir para fazer o projeto, né? No caso, a gente precisa fazer como exemplo só um diagrama lógico, a configuração de pinos e a tabela verdade, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Não nessa... Ah, tá. Beleza. Essa ordem aí seria mais difícil. Ah, entendi. A tabela verdade é a primeira. Beleza. Tabela verdade primeiro. É porque eu fiquei na dúvida aqui, mas ficou bastante claro, pelo menos o que eu vi lá sobre a revisão. Tranquilo. Vou prosseguir aí. Alguém que não assistiu a lista completa tem alguma dúvida? Que quem assistiu não ficou com uma dúvida. Não? No caso, eu não vi, eu vi a playlist, eu vi parte dela, eu só vi mais a apostila que você tinha colocado. Eu assisti eu acompanhei ela antes, e eu acho que não fiquei com dúvida nenhuma. Tá. Acho que foi bem de boa. Tá, eu vou... O volume de vocês está um pouco baixo para o meu ruído aqui. Se conseguirem configurar para aumentar, eu vou agradecer, tá? Que aí fica mais fácil de entender, eu não tenho que chegar tão perto da máquina, que eu já estou com o meu volume no máximo aqui. Mas eu é acho só que de é alguns, alguma né? coisa do senhor, porque eu escutei todos perfeitamente. Não, eu estou com um ruído interno aqui, eu não tenho como desligar. E aí eu estou com mais dificuldade. O seu, por exemplo, eu não tenho problema de ouvir. Seu volume. Mas o do Lucas ali foi mais baixo. E aí eu tenho que me concentrar muito. Tirando isso, então, não tem nenhuma dúvida específica. Nós vamos, então, para o assunto de hoje, que seria sequencial. A playlist chega no flip-flop, não chega? Sim, ela trata sobre o flip-flop. Exato. Então, daria para ter antecipado e eu poderia perguntar, né, a quem viu, né, alguma dúvida com relação à diferença entre o combinacional e o sequencial, principalmente a diferença conceitual? Só sim ou não? Vamos lá. Levanta a mão aí quem tem dúvida e quer perguntar. No caso, eu não entendi a pergunta. Você pode repetir de novo? A minha dúvida é se vocês têm dúvida com relação à diferença de circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. Tem que ficar bem claro o objetivo de cada um. Cada tipo de circuito, né? Não tem dúvida? Então, eu vou perguntar a vocês, já que vocês não têm dúvida, para que serve o circuito sequencial? Qual o principal foco? Vou pôr uma apresentação aqui e essa apresentação vai ser uma dica. Qual que é o principal foco? De um circuito sequencial. Ninguém no chat falando? Os elementos de memória. Armazenamento? Memória, armazenamento de dados. O principal foco do sequencial é memória. Quem não tinha percebido isso? Ok. Mas se vocês prestarem atenção, o circuito sequencial começa com LETs. Let's NAND, Let's NOR. E do LET, a gente parte para flip-flop. E o flip-flop é a unidade básica de memória. Então, era só raciocinar um pouquinho que ia chegar nessa conclusão aí. Agora, como funciona a memória? O que é memória?
né? Vamos dar uma estudada aí, vamos passar uns slides aqui antes da gente falar de algo técnico. A parte técnica, às vezes, ela não é o problema. Às vezes o problema é o português mesmo, é a interpretação. E vamos ver se não é o caso agora, né? Vejam aqui comigo, né? Eu tenho aqui... o objetivo de hoje é compreender o significado e a importância de uma memória. Aí você fala, mas a aula de hoje não era uma revisão de circuitos sequenciais? Sim, circuitos sequenciais é o início da memória. Relembrar a unidade básica de memória, LET-NAND, LET-NOR. Nós vamos falar aqui do LET, de novo, só para relembrar. Então, eu não quero perder muito tempo com isso, senão a gente fica muito parado e talvez os objetivos aqui fiquem para estudo em casa. Classificar alguns tipos de memória, isso aqui já querer avançar na parte de classificação de memória, porque se eu vou trabalhar com microcontroladores, eu não posso ter dúvida em memórias. Porque, primeiro de tudo, eu tenho que gravar uma memória de programa, para depois pensar o que eu vou fazer com a memória de dados, certo? Então, um computador só funciona com memória e registradores. Não tem jeito dele ele funcionar sem isso. Aplicações. E também, eu gosto de fazer esse questionamento aqui. Esse questionamento aqui, ó, eu quero ver se vocês me ajudam a responder sem eu falar muito, tá? Que é, como eu sei se o melhor é calcular, processar ou memorizar algo, né? Para a prova, por exemplo. É melhor calcular, ou seja, estou fazendo uma prova de física ou química e eu tenho que deduzir uma fórmula ou eu decoro a fórmula? Qual que é melhor? Memorizar ou calcular? Para o caso da minha prova. Qual que é o melhor para o caso de algumas aplicações em microprocessados? É isso que nós vamos levantar, não agora, não se antecipe, fique tranquilo, vamos voltar a isso. Então, vamos começar do começo, né? Um pouco de básico aqui. Dicionário, né? O dicionário. O que diz o dicionário? Tudo diz o dicionário. Então, muitas vezes a pessoa fala, não, mas no dicionário diz que é o contrário. Por exemplo, a palavra que eu adoro, ignorância. Ignorância, segundo o dicionário, é falta de conhecimento. Mas também, segundo o dicionário, é uma maneira pejorativa de ofender. Obviamente, a que eu gosto é a primeira, é a falta de conhecimento. Por que eu gosto dessa? Primeiro, porque eu chamo a atenção de que algumas palavras, elas são sempre olhadas de forma negativa, quando, na verdade, elas têm vários significados. Então, você tem que aumentar o seu conhecimento sobre as coisas, né? Diminuir a sua ignorância sobre as coisas, para aceitar que uma palavra pode ser boa ou pode ser usada de forma a não agredir a outra pessoa. Eu sou muito ignorante quanto à música. Eu sou muito ignorante quanto à dança, né? Eu não sou tão ignorante quanto à matemática. Então, eu não vejo problema de me chamarem de ignorante, pois eu sou. Então, só depende do quê? E também não é problema, porque graças à minha ignorância, né, eu tenho a humildade para aprender. Se eu acho que eu não sou ignorante, então eu não aprendo mais nada, porque eu sei de tudo, porque eu não tenho falta de conhecimento. Então, eu gosto de usar a palavra ignorância para quebrar esse paradigma contra a palavra e entender melhor o que é conhecimento e informação, que não andam juntos. Vamos voltar, então, sanando nossa ignorância com relação à memória. Memória, segundo o dicionário, faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passados, né? E tudo quanto se acha associado aos mesmos. Então, essa memória, ela está mais associada à memória do ser humano, né? Então, a memória da mente humana. Vamos olhar o de baixo, que também é memória. Dispositivo que pode receber, conservar e redistribuir dados. Aqui já está mais relacionado à informática, né? Inclusive, no dicionário, uma vai estar falando que é de informática, que é essa de baixo. Mas elas são muito parecidas, né? Olha lá. Receber, que pode receber, conservar e redistribuir dados. Receber e conservar dados não é o que está escrito na primeira? Olha lá na primeira. Conservar, lembrar, né? É a mesma coisa. Então, agora eu vou abrir para vocês. O que é memória? Principalmente com foco no que nós queremos estudar, que é circuitos sequenciais. Quem quer participar?
Seria guardar uma informação? Exatamente, seria guardar uma informação. Se eu guardo a informação, é uma informação que uma hora chegou, certo? Sim. Então a informação ela tem que chegar. Eu não conhecia, ela chega na minha caixa preta. E aí eu guardo aqui, ó. Eu vou pegar essa informação, eu vou colocar ela aqui no cantinho. Quando chegar outra, eu vou colocar aqui. Então eu tenho que organizar a memória. Se eu não organizar a memória, eu não vou conseguir recuperá-la. Já aconteceu de chegar numa prova e, puxa, eu sei, mas e faz confusão com outro assunto e responde errado? Para mim, isso acontecia direto em história. Né? Trocava data, né? Tava lá, as datas estavam lá. Só que era de outro tema, de outro assunto, porque estava mal organizado, mal memorizado. Né? Então, memorizar, não adianta eu memorizar se eu colocar de qualquer jeito. Eu tenho que organizar na memória, tem que fazer sentido, e eu tenho que saber buscar essa informação para depois redistribuir e entregar. Entregar quando? Quando eu precisar. Eu não vou memorizar algo que eu não preciso. Por exemplo, o telefone do... Deixa eu ver uma pessoa bem inútil para mim. Alguém tem uma pessoa inútil aí hoje que não vai te ajudar? No meu caso é minha sogra. Não vou memorizar o telefone dela, né? Mas cada um tem uma pessoa bem inútil. Eu vou memorizar o quê? Eu vou memorizar o telefone da minha esposa. Tão perto da minha sogra, né? Mas não guardo. Um eu memorizei, o outro eu não memorizei. Não é importante para mim, não é relevante. Eu não vou, entre aspas, desperdiçar energia guardando informação de algo que não precisa. Mas o cérebro humano é desperdício de energia guardar uma informação a mais? Sim ou não? Não, porque eu acho que não tem um limite para guardar informação. Então, tipo, guardar mais um ou não... Estudos indicam que a gente não está usando nem 10% do nosso cérebro e outros estudos indicam que quanto mais a gente usa, melhor ele fica para ser usado. Então, por isso que assistir Netflix não é bem-vindo, né? Você pode ficar lá, babando, assistindo Netflix o final de semana inteiro, mas aquilo lá vai te fazer um mal danado e a sua capacidade cerebral diminui. Porque ele é um músculo, é uma parte que quanto mais exercitado, melhor vai te entregar resultados. Então, teoricamente, eu deveria ter guardado o telefone da minha sogra, mesmo não sendo relevante, porque não tem essa de gastar mais energia com isso. Agora, se o dispositivo é um computador, o assunto é o mesmo? Porque o computador já tem limite, né? O computador tem limite, tem custo, tem energia e etc. Então, na computação, a gente só guarda o essencial. E aí a gente vai voltar naquele tema, memorizar ou processar, tá? Tudo depende da aplicação e do que eu tenho que memorizar ou processar. Então, vamos adiante aqui. Nenhuma dúvida sobre o que é memória, né? Ou o que seja memória. Por enquanto, não. Agora, uma dúvida, né? A gente estudou binário para isso, binário para aquilo. Por quê? Porque quando se fala em memória, a memória binária é barata, é veloz e é expansível. O que quer dizer expansível? Muito simples. Eu tenho aqui um flip-flop D. FFD. Ele guarda quantos bits de memória? 4 bits, professor? Flip-flop D guarda 1 bit. Estudem o flip-flop D. Né? Flip. Flop. D. E o T? 1 bit. E o JS? JK? 1 bit. Tem mais algum flip-flop? RS, talvez, que é também chamado de LET. 1 bit. Todos eles guardam 1 bit. Mas então por que a gente estudou eles se eles só guardam 1 bit? Porque eles são facilmente expansíveis. Aí eu pego um flip-flop D, coloco do lado do outro flip-flop D, do outro flip-flop D, do outro flip-flop D, pego o enable deles, meto um curto no enable deles, e eu habilito junto quando eu der um write. Quando eu der um write aqui, eu guardo o D. E aí eu chamo esse D aqui de D0, D1, D2 e D3. O que eu tenho agora aqui? Uma palavra binária. Quantos bits? 4 bits.
O que significa 4 bits para nós que somos da área de informática? Um nibble. Ok? Então, agora, eu tenho aqui 4 bits, um nibble. Vou mudar aqui a cor. E se eu passar, né, aqui eu tenho, então, a entrada para escrever nos bits, que é o barramento de dados. Se eu junto todos e coloco para fora, coloco /4, para dizer que são 4 linhas paralelas. E agora, dentro da minha caixa amarela, eu tenho uma memória 4 bits. Que é chamada uma memória de um nibble. Só uma memória de um nibble? E se eu quisesse 10 memórias de um nibble? Junta 10 desses, coloca em paralelo, você vai precisar de um decodificador, lembra do decodificador de endereço? Isso aqui é o endereço. O write vai ser o endereço. O endereço. Lembra daquela caixinha que eu tinha desenhado? Eu tenho uma caixinha e eu vou colocando na memória. Se a memória é de nibbles, 4 bits. Se é de bytes, 8 bits. Se é de words, 16 bits. Se é de double words, 32 bits. Se é de 64 bits, 64 bits. Eles cansaram de dar nome, tá? Eles cansaram. Não, chega. Por quê? Porque hoje tem computadores de 512 bits. Então fica difícil ficar dando nome para tanta palavra, né? Então, a primeira que surgiu foi o Nibble, 4 bits. O primeiro computador era de 4 bits, 4004, da Intel. Dei uma pesquisada. É muito interessante sempre dar uma olhada no que era, como fazia. O poder de processamento daquele microcontrolador ou microprocessador. E hoje nós temos aí computadores de 512 bits, processadores de 512 bits. Alguém tem alguma pergunta quanto ao expansível? Não, né? Beleza. Veloz. Veloz comparado a quê? Se eu fosse fazer um circuito, e quem fez as dicas que eu pedi, né, entende isso. Se você fez um somador ou um multiplicador de 2 bits, projetando já de 2 bits, ou seja, ele tem 4 bits na entrada, ele tem 2 bits da primeira palavra, 2 bits da segunda, 4 bits são 16 linhas, para ter também mais do que 2 bits, né? Quando eu multiplico 2 bits com 2 bits, o maior número que eu consigo é 9, porque é 3 vezes 3, 9. 9 precisa de 4 bits, então eu tenho que ter 4 bits na saída. Então, com 2 bits na entrada, eu precisei de 4 bits na saída, para representar todas as possibilidades de saída. Então, normalmente é isso. Se eu vou multiplicar 2 registradores de 4 bits, eu preciso de 8 bits para representar a saída no pior caso. Se eu tenho 16 bits na entrada, cada registrador, eu vou precisar de 32 para representar a saída no pior caso. Então, voltando à parte do veloz, projete um circuito para 2 bits. Projete um circuito para 1 bit e que seja expansível. Você vai observar que o de 1 bit é muito mais simples e mais fácil e mais barato. E se ele é expansível, eu só grudo um atrás do outro, igual eu fiz aqui com o flip-flop D. Então, não tem por que eu não trabalhar com o binário. O binário é mais fácil. Alguma dúvida até aqui? Temos uma pergunta lá, não? Minha turma não teve muita aula ou conteúdo de flip-flops. Eu sei disso, por isso que nós estamos revisando com mais calma. No semestre passado eu não revisei, tá? O conteúdo eu já disponibilizei. O ideal era, você sabia que você não tinha, já teria estudado. O material todo está disponibilizado, já tem 3 semanas. Eu disponibilizei quando eu terminei a aula de número de contagem binária, né? Então tá lá disponibilizado. Pode ir com fé, tem a apostila e tem as aulinhas lá que eu disponibilizei naquela playlist, tá? Tudo isso é para revisão. Vocês é que vão ter que correr atrás agora. O professor ficou doente, eu sei, e ele não pôde te dar, ele pegou Covid, né? Ler o conteúdo ontem não é suficiente. Ah, tá. Mas estudar o conteúdo é o suficiente. Cuidado com esse negócio de ler. Ler é papel e caneta fazendo exercício, senão não vai aprender nada. Você está perdendo tempo, né? Se você tivesse lido metade do conteúdo estudando com papel e caneta,
você tem um aproveitamento muito melhor e entende mais as próximas aulas. Lembrando que a gente tem um planejamento do que a gente vai fazer. Se você for capaz de estudar o que a gente vai fazer antes de vir para a aula, a gente já falou dos livros, né? Já citei o TOT, está lá naquele PDF que eu deixei com as aulas, tem lá a bibliografia. Dá uma olhada na bibliografia, vê se você consegue algum dos livros. Se não conseguir livros, tem apostilas na internet, é só procurar pelos temas. Você procura pelo tema, você vai encontrar a apostila. Eu disponibilizei o material da Universidade Federal de... Não lembro. Parece São Carlos? Parece. Não sei de onde que era, mas está lá disponibilizado. Está bem fácil, dividido em capítulos, muito bem explicadinho, tá? Mas, obviamente, não tem exercício. O exercício você que tem que fazer, porque ali só está a explicação do conteúdo. Então, aqui é a explicação do porquê binário. Todo mundo entendeu o porquê binário? Sim, simplifica bastante, né? Porque o circuito que você vai projetar fica muito mais simples. Muito bem, então vamos à unidade básica de memória, que é a pergunta do Gustavo. A pergunta do Gustavo muito pertinente, porque não tiveram essas matérias, né? Mas eu vou tentar, né? Vou até me esconder aqui, para me concentrar bem aqui. Vou explicar da forma mais simples possível o que seria o LET-NAND. E eu quero que vocês não levantem a mão, porque eu não vou estar olhando para vocês aí agora, mas abra o áudio e fale comigo se tiver problema já no meio do caminho, para a gente ir discutindo o assunto, tá? Por quê? Porque eu vou explicar só o NAND. Para casa, você vai fazer o NOR. A mesma coisa que eu fiz aqui para o NAND, você vai fazer em casa para o NOR, tá? Então, o que é o LET-NAND? Primeira coisa, eu decorei. Eu decorei o quê? Eu decorei que o circuito do LET-NAND é formado por duas NANDs. Então, você desenha uma NAND aqui, desenha uma outra NAND ali. E, por definição, a saída da NAND de cima é Q, e a saída da NAND de baixo vai ser Q barra. A intenção do LET-NAND é te dar uma saída do flip-flop positiva, ou seja, verdadeira, e a negada dela. Ela vai ter um sinal de entrada, vou chamar de A. A outra vai ter um outro sinal de entrada, que eu vou chamar de B, que vai ser o meu controle do LET. E, como ele é memória, automaticamente toda a memória é realimentada. Anota aí, por favor, no seu caderno. O que significa memória? Circuito realimentado. O que quer dizer um circuito realimentado? A saída vai para a entrada como feedback. Feedback você vai ouvir muito no curso de controle. Por quê? Porque sem feedback eu não tenho controle. Como é que eu vou saber se eu estou indo para o lado certo se eu não estou monitorando? E eu monitoro como? Lendo a saída, injetando na entrada. Leio a saída, injeto na entrada. Muito bem. A uma altura dessa, todo mundo aí conhece a tabela verdade do LET, da porta NAND. Então, todo mundo vai ser capaz, e eu quero ajuda aqui. Eu quero ajuda. Eu tenho aqui a saída Q. Eu tenho aqui a saída Q barrado. Eu tenho as entradas A e B. E eu tenho as possibilidades. A primeira possibilidade é 0 e 0. O que acontece com a saída Q quando eu tenho 0 no A? Alguém sabe? A saída vai obter valor 1. Eu não consegui compreender o final. Eu só compreendi a saída. Eu quero saber qual vai ser a saída Q se a entrada for A igual a 0. Professor, só uma dúvida aqui, porque eu entendi aqui que, no caso, vai ter a entrada A de cima e, no caso, ele é realimentado pela saída do segundo LED, que é, no caso, o Q barrado. Certo. Mas, no caso, inicialmente, Q0, Q normal e Q barra, eles têm algum valor? Não. No caso, eu tenho que colocar um resistor. Eu estou numa hipótese primária de que o valor que ele está é o... Se aqui é Q, então aqui é Q
A barra. É antes de mudar. O A é de anterior. Entendeu? Se aqui é Q, aqui é o Q, A. Por que isso? Alguém tem a resposta do porquê isso? Porque algum deles sempre vai estar em 1. Não ouvi o que você falou por causa do meu barulho aqui. Porque, no caso, se eu colocar QA barra em 1 e QA no outro, algum deles sempre vai estar 1. Não tem nada a ver com 1 ou 0. Um Tá? vai depender da saída do 1 ou outro. 0 não. Pode falar, Raquel. Um vai depender da saída do outro. Então, a saída da porta lógica de baixo, ela também vai entrar na porta lógica de cima. E a saída da porta lógica de cima vai entrar na de baixo? Isso é o que está acontecendo aqui. Mas por que eu chamo de A, que é anterior, e não que é atual? Tá. Isso é Não grave. sei. E é grave por quê? Porque isso aí é mais básico, é lá de combinacionais, tá? Quando você estuda, e tá no material, tá bom? Eu quero que vocês abram o material e pesquise timeline. Quando você pesquisar timeline no material de combinacionais, você vai descobrir que uma porta NOT, por exemplo, quando eu altero, né? Vamos supor que aqui é o sinal A e aqui é o sinal S de saída. Então, S é em função de A. Todo mundo sabe disso. E aí você vai para o timeline, você vai estudar. O A estava 0, aí ele mudou para 1, depois ele foi para 0, e ele mudou para 1, e assim vai. Como que vai ser o S? A gente desenha assim, vai ser o contrário. Certo? Só que esse desenho, ele é simplório. Por que ele é simplório? Porque isso não acontece no mesmo instante. Aqui há um delay, um delta T. Esse delta T, desse delay aqui, ele é em função da porta e do circuito que você montou. Tem portas lógicas mais rápidas, MOSFET, tem portas mais lentas, usando transistor bipolar, e aí são as famílias de CI que vocês também não estudaram, então não é obrigado a saber, mas deveriam dar uma olhada. Não é uma coisa para decorar, mas é uma coisa para saber, porque quando você projetar alguma coisa, você pode falar o seguinte, o tempo de resposta aqui tem que ser menor do que 50 nanosegundos para o meu circuito funcionar. É raro um circuito que você precisa dessa precisão. Menor do que 50 nanosegundos? Então vai ter que ser MOSFET. TTL não resolve. Como que você sabe, professor? Porque o TTL normalmente é 90 nanosegundos. Como que você sabe? Na verdade, era na época que eu fiz a faculdade. Eu não sei se ainda é, tá? Eu não estou lendo como estão os datasheets dos CIs atuais. Mas se eu fosse fazer um projeto em que eu tenho um gargalo de tempo, uma preocupação com o tempo de propagação do sinal A para o S, ou seja, o circuito vai demorar para responder, automaticamente eu preciso me preocupar com isso e fazer alguma coisa, do tipo ler o datasheet para saber qual CI que eu posso comprar e qual CI eu não posso comprar. Isso aí não pode ficar na dúvida mais. Está resolvido o problema que cada chip, cada componente elétrico que você coloca no circuito, ele atrasa o sinal? Sim ou não? Tudo. Oi? Sim. Não entendi. Não entendi. Sim. Ah, tá. Sim, tô só concordando aí. Então, beleza. Agora que todo mundo sabe que o sinal é atrasado, eu chamo esse aqui de A de anterior. Por quê? Porque esse aqui vai mudar. Ele vai mudar em menos de 1, ou melhor, de 100 nanosegundos. Entendeu? Em menos de 100 nanosegundos, ele vai mudar. Mas durante essa transição, esse sinal aqui é o anterior. E aí ele vai afetar o próximo. Cuidado com isso. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Primeira pergunta. Eu tenho 0 aqui. E tenho 0 aqui. Quanto que eu vou ter em Q se eu tenho 0 em uma das entradas? Depende do Q anterior? Ele está dando valor para o valor armazenado? Sim ou não? Acertou. Quem falou não? Por quê? Porque é um E. É uma AND. Nós estamos na NAND.
Se a gente tivesse no NOR, eu teria que começar pelo 1. Por quê? O 1 é o elemento absoluto para o OR e o elemento neutro para o AND. E vice-versa, porque eles são duais. É a dualidade entre esses dois componentes. Levanta a mão quem não conhece o termo dual ainda. Ok, dualidade. Você tem o capacitor e você tem o indutor. Eles são duais. Você tem, então, o NAND e você tem o NOR. Eles são duais. Significa que eles são simetricamente, em termos de lógica de circuito, os dois são simetricamente o oposto. Tudo bem com a dualidade? Então, eles são, é como se fosse o inverso, mas a gente chama de dual na área de circuito. Você vai ver mais isso quando estudar capacitância e indutância. Eu tenho que dizer a vocês que circuito digitais está no terceiro período, é terceiro? Não, segundo, né? No segundo período de engenharia, equivocadamente sobre o meu ponto de vista rigoroso de que é necessário estudar, é necessário ter base para aprender. Por quê? Porque, primeiro, o que tem aqui dentro? Se você olhar no material que eu passei, quase todas as universidades, você já aprendeu eletrônica antes de aprender eletrônica digital. Ali dentro tem transistores. Às vezes não só um, mais de um. Então você já sabe o que é NPN, PNP, MOSFET e etc. E eu não falo tanto grego aqui. Nós trabalhamos numa universidade em que a pessoa falou, não, vamos trazer. Qualquer um pode aprender digital sem precisar de transistor. Isso é verdade? É. Mas ele não vai compreender na essência o que faz. Ele compreende a tabela verdade, compreende a função e a funcionalidade, mas não compreende a essência do seu funcionamento. E quando a gente fala em latch-NAND, a gente está falando em essência de funcionamento. Depende do tempo de propagação, depende de outros fatores. Então, é por isso que fica um pouco de dúvida. Mas a dúvida que não poderia ficar, já que você conhece o E, é que zero e qualquer coisa, o zero é o falso. Falso e qualquer coisa vai dar falso. Então, não depende. Quando eu tenho um zero na entrada de uma AND, o zero manda e acabou. Não interessa quantas portas mais estejam na entrada, quantos sinais mais estejam na entrada. Se é zero numa entrada, eu tenho zero aqui dentro. Como é negado, eu tenho um ali fora. Então, esse zero vai propagar um. E automaticamente eu tenho um no Q. Alguém tem alguma dificuldade em aceitar isso? Porque isso é quase a definição da porta E. Alguém tem alguma dificuldade de aceitar essa definição? Vale agora o cálice para sempre. Então, pela mesma lógica, o Q barra, que depende do B, e o B está zero, vai ter 1. Alguma pergunta até aqui? Não, né? Muito bem. A próxima opção seria 0, 1. E, como a gente já viu, como o 0 está no A, quanto vai valer Q? Vai valer 1. Falou certo quem falou 1. Estou sentindo aí um pouco de apatia. Vamos participar mais. Bom, e quanto que vai valer o Q barra? Ora, agora eu tenho 1 aqui. 1 e qualquer coisa, ele é o elemento neutro do E. O elemento neutro significa que não depende dele, vai depender do outro. Então, obrigatoriamente vai ser o quê? A. O Q anterior. Durante quanto tempo vai ser o Q anterior? Durante, no máximo, 100 milissegundos. E depois desses 100 milissegundos, vai ser quem? Vai ser o 1 que foi parar lá. Então, qual que é o oposto de 1? Porque tem esse note aqui, ó. Qual é o oposto de 1? 0. 0. Então, depois que estabilizar, eu gosto de enfatizar, depois que estabilizar, ele vai ser 0. Vamos para mais uma cor. Vamos ver se eu tenho uma outra cor bacana aqui, que vai ficar bem legível. Agora, eu tenho o 1 e o 0. Tá legível? Tá sim, professor. Como eu tenho 0 no B, eu já sei que eu tenho 1 no Q barrado.
E se eu tenho 1 no Q barrado e eu tenho 1 aqui, e eu tenho que aqui vai ser 0 agora, esse 0 vai jogar 1 aqui. Esse 1 aqui vai aparecer para cá. Esse 1 aqui, depois que estabilizar, vai gerar um 0 aqui, porque é negado. Então, ele vai dar 0. Alguém não aceitou isso aqui? Se vocês aceitarem, eu vou correr, porque nós temos muito pouco tempo e muita coisa para falar. Vamos para o último sinal, que é o verde. O verde ficou bom com fundo azul? Ficou. Obrigado. Aqui nós temos um problema. O 1 é o elemento neutro da end. Se o 1 é neutro na end, ele sempre vai depender do anterior. Aí, vale lembrar que alguém perguntou qual que é o estado anterior. E eu disse, eu não vou me preocupar com isso agora. Como eu não vou me preocupar com isso agora, eu digo o seguinte, esse aqui é o quê? Então, esse aqui é o quê? Anterior. E eu estou agora com 1 e 1 na entrada. Então, eu só dependo do anterior. Se aqui eu tenho Q anterior barrado, o que eu vou ter na saída depois que estabilizar? Q anterior barrado, que é sem a barra. Tudo bem ou não? Tudo bem. Então, depois que estabilizar, sempre depois que estabilizar, eu vou ter Q anterior aqui. E aqui eu vou ter Q anterior barrado. Aí eu pergunto, qual é a função que acontece aqui? Se a minha saída é a Q. Qual é a função que acontece nessa linha se a minha saída é a Q? Qual é a função? OR. A função você olha como? Você vê o resultado. Qual que é o resultado? No caso, a saída vai ser de uma porta OR. Não. Não sei nem por que você tirou isso. Qual foi a sua conclusão? Qual foi o seu raciocínio? Não tem nada a ver. Ué, o senhor entra com 1 e 0. Aí, no caso, a saída é 1. Não. Eu estou perguntando qual que é a função olhando só a saída. Por quê? Porque isso aqui não é a porta OR. Mas eu tenho a saída aqui. A saída aqui. Qual foi a função? Ela depende do valor anterior? Sim ou não? Nesta linha apenas, só nesta linha. Ela depende do valor anterior? Sim ou não? Não. Se ela não depende do valor anterior, é uma função de memória agora? Sim ou não? Não está guardando memória. Entendeu? Ela foi para 0 ou ela foi para 1? Foi para 1. O 1 a gente chama de função set. Então, a gente vai chamar de função set. Qual é a função aqui dessa linha? Agora que você entendeu minha lógica, qual é a função dessa linha? A função set. Qual? Clear. O clear também é chamado de quê? Reset? Exatamente, reset. Reset, não é J7, é set. Você pode escolher, clear ou reset. Tudo bem? Qual é a função da última linha? Nitidamente, ela é uma função de memória. Essa última linha memoriza. Por quê? Porque ela mantém o sinal que tinha. Se ela tinha QA, Q anterior, agora ela passa a ter Q anterior. Se o Q anterior fosse 0, continuaria 0. Se o Q anterior fosse 1, continuaria 1. Então, essa função é a função que mantém memorizado. E essa função aqui? Qual é essa função? Essa é a função que não deveria existir. Por que não deveria existir? O nome desse aqui é o quê?
Q barra. Quanto vale Q? 1. Quanto deveria ser o Q barra? 0. Então, essa aqui é a única que está errada. Essa está errada, essa está certa, essa está certa e essa está certa. Todas as outras, o Q barra é o oposto do Q. Mas tem, na primeira linha, ela não deveria existir. Qual é a conclusão que a gente chega, pessoal? Ela é proibida? Do LetNamed. Ou quais, né? Primeiro, ele funciona como memória se a entrada tiver 1 em 1. Ele guarda a informação anterior. Ele tem a função set e tem a função reset. E ele tem um estado que só estagiário coloca. Porque se você fala para o estagiário, não pode fazer isso, o estagiário lá e vai e faz. Então, o LetNamed, ele é um problema e ele gera um problema quando você coloca um estagiário para gerenciar o circuito. Ok? Alguma pergunta até aqui? Vou apagar tudo. Professor, eu já tive essa matéria aí na faculdade. Não, né? Professor, tá me ouvindo aí? Sim, então pergunta. Pergunta mais alto. Seu fone tá com problema para mim. É que esse fone aqui é meio ruim. Eu não tô te ouvindo. Alguém traduz para aí, ou escreve aí para mim. Vou escrever aqui. Exatamente, é um estado proibido. Não deveria existir. E agora eu vou te dar uma solução para isso. Qual que é a solução que eu dou para isso? Então eu apago tudo. A solução para isso é o let RS. O let RS saiu a partir do letNamed ou do letNor, tanto faz. Eu falei para vocês fazerem isso em casa. Então, o que acontece? Eu tenho a saída Q, eu tenho a saída Q barra. Eu tenho A e B. E tenho RS. Eu vou fazer um projeto. O meu projeto é as 4 possibilidades do RS. O R é de reset e o S é de set. Não é negado isso, tá? Se o R é de reset e o S é de set, então eu pergunto a vocês. O que vai acontecer quando eles forem iguais? Ou seja, eu estou mandando resetar e setar ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Nada. Então, eu quero que ele tenha a função de memória. QA barrado. QA barrado. Eu quero, e eu resolvi já metade da minha tabela. Se o estagiário colocar 00 ou 1 no RS, eu quero que seja QA e QA barrado. E se ele colocar 01, ele ativou o set. Então eu quero 10. E se ele colocar 10, 1 no R, reset, eu quero 01. Olha a tabela anterior que a gente fez. Qual é a condição de A para dar isso daqui, né? Então, aqui teria que ser o quê? 10. Qual é a condição aqui? 01. Só olhando lá. E todos os outros seria 1. É só olhar na página anterior, que vocês anotaram aí quando eu estava explicando. Muito bem. Feito isso, eu tenho uma tabela verdade, em que a saída, agora eu tenho a saída A e a saída B, a partir de RS. Então, eu vou ter R, S, eles entram numa caixa preta, que é o meu adaptador anti-estagiário, que tem a saída A e tem a saída B, que entra numa outra caixa preta, que é o meu letNamed. E que aí eu tenho o Q e o Q barra. Todo mundo entendeu que é um projeto de circuito combinacional? Professor. Posso seguir? Eu não entendi por que no AB a primeira linha ficou 1.
Você não entendeu porque o 1 é o único na tabela que eu tinha feito, e talvez você não tenha anotado, e aí não deu tempo de lembrar. O 1 é o único que tem a função memória. Então eu ignoro o 00. Eu tinha anotado, mas aí tava 00 aqui. Sim, veja, o que eu fiz foi montar uma nova tabela. Qual tabela? RS para ter o resultado Q barra, entendeu? Eu só coloquei o AB no meio, porque o AB é que comanda o Q barra pelo LetNAND. Um circuito já conhecido. Então, o LetNAND está aqui dentro. Vem aqui, ó. E ele tem AB. Se eu colocar 0 no A e 0 no B, coisa que o estagiário ia fazer, eu tenho um problema de proibido. Né? O estagiário adora proibido. Né? Então ficou o 1 só para poder não ter o proibido. É. Aí eu estou forçando a barra. Eu criei um circuito de controle. Esse aqui é o meu circuito de controle. Controle de quê? De estagiário. Porque se só tivesse engenheiro trabalhando e eu falasse que não pode pôr 00, todo mundo ia respeitar, eu não precisava do controle. Entendeu? Mas a partir do momento que tem uma coisa proibida, como dividir por 0, e você deixa um estagiário solto, ele vai dividir por 0. E ele vai estragar seu programa. Então você tem que pôr algo para evitar a divisão por 0 no seu programa. Que aí nenhum usuário maligno como os estagiários vai destruir seu programa. Entendeu a ideia? Entendi. Sim, E aí, você tira a mão do estagiário, você bate na mão do estagiário. O estagiário não mexe mais no A e no B, ele mexe no RS. Porque o A e o B está preso dentro da caixa preta. Entendeu essa parte? E agora, você está projetando um circuito combinacional para gerar A e gerar B. Então, A vai ser igual. Quando que o A é 1? O A é 1 aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Então, você faz a combinação. O A vai ser R barrado e S barrado, ou o A vai ser R e S barrado, ou R e S. Ora, mas dá para simplificar isso aqui, lá de álgebra, que vocês cansaram de fazer. Então, o A ficou R barrado e S barrado, ou R. Qualquer um que levante a mão agora e fala, não entendi, eu digo a você, você não fez exercícios do Charles. Pega o livro do Totti e faça só todos os exercícios dos capítulos de álgebra booleana. Só todos. Por quê? Porque é essencial. Mas todos. Quer aprender ou quer fingir que aprendeu? Quer aprender, faz todos. Não quer aprender, faz um ou outro e finge que sabe. Mas aí não vai perguntar uma coisa tão básica como essa. Por que isso aqui é básico? Porque o R fica em evidência, entre aspas, que não existe essa propriedade de evidência na álgebra booleana, você tem que estudar as propriedades de álgebra booleana, mas é similar à da multiplicação. E fica S barrado ou S. Quanto que é 0 ou 1? Sempre vai ser 1. E o 1, a gente já falou, é o elemento neutro da AND. Então, fica somente o R. E, obviamente, se você estudar todas as possibilidades que você entendeu da álgebra booleana, você vai descobrir que isso daqui vai ser simplificado por R ou S barrado. Professor, isso aí é mágica. É uma mágica chamada lógica. E que só vai conseguir fazer isso quem fizer exercícios. Não adianta eu explicar, não adianta eu ensinar, tem que você fazer exercícios. Não, é negado. É negado mesmo. Essa última passagem aqui, eu finjo que ela é simples, mas ela envolve todo o conhecimento das propriedades de álgebra. Todo, só todo. Prová-la não é fácil, então eu nem vou tentar fazer isso nos poucos minutos que eu tenho. Fique à vontade para provar em casa. E o B? O B vai ser fácil. O B, ele tem um... nessas outras condições, ou, se você preferir, ele tem 0 aqui, ó. Então, eu posso falar que o B barrado é igual ao R e
o S barrado. E isso você pode concluir que o B, sem ser o B barrado, você troca pelo dual. E, novamente, a dualidade nos circuitos de álgebra booleana, você deveria ter aprendido essa expressão, dual. O dual desse circuito é trocando da NAND para NOR. Então, ficaria o R barrado ou o S. Seria uma NOR. Ok? E aí eu tenho aqui um circuito fácil. Ah, eu posso usar mapa de Carnot? Pode. Vai chegar nesses circuitos ou num equivalente a esse. Ah, eu posso? Pode. Min termos, max termos. Ah, eu não sei do que o senhor está falando. Está pecando em álgebra booleana, está pecando em circuitos combinacionais. Deve ser isso mesmo. Eu não sei os nomes, tá, Gustavo? Eu só lembro da lógica. É igual o telefone da minha sogra, eu não guardo, entendeu? Não acho útil para mim os nomes. Se eu fosse professor de digitais, talvez eu refrescasse esses nomes aí e acabasse assimilando de tanto uso. Mas, infelizmente, eu só uso isso daqui para fazer os circuitos. Muito bem. Uma vez que eu tenho esses circuitos, eu descobri agora, não é mais uma interrogação esse aqui. Isso daqui são esses circuitos de cal. E esse outro aqui, como a gente já viu, é o let NAND, está tudo resolvido. E aí eu pergunto, você é capaz de fazer o let NOR em casa e chegar no let RS a partir do let NOR em casa? E a resposta tem que ser sim. Se a sua resposta for não, confie em mim. Você não fez a lição de casa, que é fazer exercícios de álgebra booleana. Posso passar? Qualquer um que levante aí não entendi agora, pessoal, tem um problema. O problema é, você não entendeu porque você nunca estudou. Fim de papo. Ou estudou pouco. Uma coisa é ser aluno, outra coisa é ser estudante. Estudar envolve fazer a prática em casa, exercícios. Convido vocês a fazer exercícios em casa. Let NOR fica para casa. Nós temos alguns minutos, na verdade o tempo acabou, mas nós vamos falar rapidamente sobre volátil e não volátil, tudo bem? Vou considerar que sejam tudo bem. Memória volátil. Álcool. Só que não em gel. Falou em volátil, você lembra de álcool. Você poderia lembrar de outra coisa, mas eu só falo depois se não estiver gravando. Mas na gravação é álcool. Quando você deixa uma garrafa de álcool destampada ou derrama álcool na sala e volta depois de alguns minutos, o que acontece? O álcool vai estar lá, gente? Não, ele evapora. Ela é volátil. Vai embora. Tchau. Perdeu. O que é uma memória volátil? É a memória que você vai perder se tirar a energia. Desliga da tomada, perdeu a informação. Ela não fica. E o que é uma memória não volátil? Tirou da tomada, não perdeu a informação. Me deem exemplos de memória volátil. O HD. Não, a RAM. Memória RAM, memória não volátil. O HD está de cá. Se o HD fosse volátil, quando você desligasse o computador da tomada e ligasse no outro dia, você tinha que reinstalar seu Windows. Acontece isso? Não. Então você não poderia ter chutado tão mal. Entendeu a ideia? Não, mas está falando de não volátil. Ah, você falou não volátil. Foi mal. Que não eu tinha perguntado volátil, por isso que eu entendi errado. Ok. Então a RAM e todo tipo de RAM, qual todo tipo de RAM? SRAM, DRAM, DD2 RAM, DD3 RAM, DDD5 RAM, DD qualquer coisa RAM, SD-RAM, né? Outras memórias voláteis, registradores. O que são registradores? Alguém sabe o que são registradores? Qual a diferença dele para RAM? Não? Nós vamos voltar a falar sobre isso, então não estou muito preocupado, só guarda essa informação. Registradores são memória RAM caras, velozes, que ficam dentro da CPU. Faz parte da CPU, é do processador. Então, quando você compra um processador, ele já vem com registradores. Tudo bem?
E depois você tem que comprar a memória RAM para ele trabalhar fora da CPU. Mas é outros 500 se você está montando um PC. Muito bem. Alguma dúvida de volátil e não volátil? Por enquanto não, professor. É associada à energia. Tirou a alimentação. Mas eu tenho bateria. Bateria é energia, tá ligado na tomada ainda. Entendeu? Se você tirar a bateria e ele perder a informação, é não volátil. É volátil, desculpa. Se você tirar a bateria, tirar a energia da tomada, mantendo a bateria, você não tem como saber ainda. Tudo bem? Porque a bateria é energia. E aí vem as famosas ROM e RAM. RAM vem de Random Access Memory. E ROM vem de Read Only Memory. Memória de somente leitura, memória de acesso randômico. Eu odeio essa nomenclatura e ela é tão obsoleta e tão errada quanto o próprio ódio que eu sinto delas, tá bom? Se você for ler na pé da letra o que ela significa, então toda RAM é ROM. Ou melhor, toda ROM é o contrário. Foi mal. Toda ROM é RAM. Por quê? A ROM eu acesso de forma aleatória também. Ele também é RAM. Então, a nomenclatura foi horrível. Foi feito por pessoas lá na década de 60, 70, que não imaginavam que a informática ia evoluir. Eles criaram os negócios, nós estamos estudando na década de 80, estudando na década de 90, e ainda faz parte do nosso estudo e a gente não mudou os nomes. Por quê? Amor, sentimental, né? Era assim que era chamado na época dos meus avós, né? Então, continua, ok? Mas não tem nada a ver. É outro problema de BIOS, obrigado. Então, o que você tem que saber? Infelizmente, a ROM é a memória de programa e a RAM é a memória de dados. Vamos guardar assim, tá bom? É melhor. Por quê? Porque essa, pelo menos, é verdade. Exemplos de ROM. A própria ROM, a própria PROM, a EPROM, a E2PROM. E eu peço que vocês estudem todas essas em casa, porque é só informativo. Mudou pouca coisa entre elas. E a mais interessante delas, que não pegou, é a E2PROM. É a PROM, ou seja, é a ROM programável, eletricamente apagável e eletricamente apagável. É uma coisa louca. Ela é a mais cara que tem. Inclusive, ela veio antes da Flash. Todo mundo achava que a memória Flash não iria surgir, mas a tecnologia da Flash surgiu e ficou barata. E a tecnologia da E2PROM continuou cara. Então, essa memória aqui, ela é muito cara, muito boa, mas a aplicação é muito pequena. E aqui do lado de cada RAM, é todo tipo de RAM, né? SRAM e as DRAM. S de estático, D de dinâmico. O que quer dizer estático? Estático quer dizer parado. Significa que esse aqui não tem circuito de refresh. E esse aqui precisa de um circuito de refresh. Qual que é a diferença? Esse aqui não é baseado no flip-flop. Flip-flop negado. Esse aqui é baseado no flip-flop. Esse aqui é baseado em capacitor, carga e descarga de capacitor, com um circuito de refresh para o capacitor não perder toda a carga. Então, de tempos em tempos, um circuito lê a memória de DRAM, vê que está 0 ou 1 e escreve no capacitor de novo para ela lembrar por mais um tempo, enquanto o capacitor não descarrega. Professor, eu não sei o que é capacitor. Aí complicou tudo e a gente para de conversar por aqui. É outro tipo de memória. Boa sorte. Tudo bem? Então, essa memória de SRAM é estática, vem de flip-flop. A DRAM não é estática, ela vem de capacitores. Ela é muito mais leve, muito mais barata, muito menos densa. Ou seja, com o mesmo tamanho de chip, eu consigo muito mais memória DRAM do que SRAM. A SRAM, ela é muito mais rápida, né? E ela economiza energia. Então, normalmente, SRAM é usada em memória cache. E a DRAM é usada na memória RAM do seu computador. Alguma pergunta até aqui? Ok. Estava escrito aqui. Depois vocês dão uma olhada. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês. Memória de programa, memória de dados. Eu já citei a ROM e a DRAM. Então, aqui eu já falei no anterior e os exemplos são os mesmos, né? Só que vale ressaltar que a Flash está dos dois lados, tá?
Memória flash é de dados e de RAM, porque ela é não volátil e ela é barata hoje em dia. No início dos anos 2000, ela era cara. Hoje ela é barata. Então, finalizamos aí a memória flash. Aplicações de memória que nós vamos citar memória tanto de programa, a gente já citou, né? Algumas memórias como HD, foi citado por vocês. Ela guarda programas, guarda sistema operacional. E a memória de dados, como a RAM, SRAM, DRAM, ela serve para o seu programa executar mais rápido, porque se o seu programa ficasse executando, lendo no HD toda hora, lembrando que o HD é lento, o SSD é relativamente rápido, e tem agora o M2. O M2 é uma memória flash, que é o que acontece no seu celular, a memória flash. Só que quando você compra um celular de 32 GB e depois você quer um de 64 GB, repara a diferença do preço para você ver, né? É o que está envolvido aí em ter memória não volátil de dados e de programa rápido. Cuidado aí. Quando se deve optar por memorizar? Esse aqui é o ponto principal e é o último slide que eu tenho para vocês. Esse ponto principal é a aplicação. Vou ter que ser muito, muito direto, não vou deixar vocês raciocinarem por causa do nosso tempo. A aplicação é robótica. Eu gosto do exemplo de robótica. Quando você programa um robô, um braço mecânico que vai soldar uma peça, de tempos em tempos ele vai soldar uma peça. A peça chega na esteira, a esteira para, ele vai lá, segura a peça, solta a peça e sai. Então, 2 braços robóticos vão lá e soldam uma peça, por exemplo. É mais fácil ele processar ou memorizar a informação de onde está a peça que ele vai soldar? Respondam. Memorizar. Exatamente. Então, quando a aplicação é robótica, você não fica calculando seno, cosseno e tangente. Você memoriza o cálculo pronto. Você tem uma tabela e você usa a memória de programa como tabela. Nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos usar a memória de programa como tabela para não calcular nada. Mas, quando o seu problema é memória, você está fazendo um programa num microcontrolador muito pequeno e você tem de sobra processamento e falta memória, você calcula. Você guarda só uma função, pouca memória, e toda hora chama a função e depois de um ΔT muito maior do que o ΔTzinho da memória, esse aqui é da memória, esse aqui é do CPU. Ou seja, calculando seno, usando cálculo numérico. Vocês já estão vendo cálculo numérico? Não. Cálculo numérico. Matéria mais importante até agora, depois dessa minha. Estão vendo ou não? Não estamos vendo. Não é agora no terceiro período? Não. Estranho, achei que fosse. Ok. Terceiro período é só EDO e cálculo 3. E eu acho probabilidade também. Tá. Cálculo numérico e probabilidade. Concentrem suas forças nisso e não fiquem na matéria teórica do matemático Oswaldo Souza lá, não. Você vai fazer programas usando o seu conhecimento em C, Python, ou seja, o que for, aplicando tudo que você conhece lá. Tenta automatizar o que você vê lá. Aí sim você está aprendendo os dois, programar e a matéria em questão. Você não consegue automatizar um processo que você não domine. Por isso você vai estudar melhor cálculo numérico se você usar programas. E você não consegue aprender a programar sem prática. Então você vai, né, o útil ao agradável. Esse ΔT de CPU, quando ele for muito maior que esse ΔT, obviamente CPU sempre é maior do que pegar na memória, pronto o resultado. Mas quando a distância é pequena, você pode optar por um ou outro. Quando a distância for muito grande, no caso de robótica, o seu robô ficaria gaguejando se você ficasse processando cada seno, cada cosseno que ele tem que calcular para movimentar o giro do motor. Então, você automatiza tabelas, ou seja, você vai para a posição tal. Ah, mas a posição tal está em qual ângulo? Não interessa o ângulo, vai para lá e fique quieto, você é um robô. Aí tá tudo certo. Ah, vai robofobia. O processo do professor. Eu tenho robofobia, porque ele tira empregos, tá bom? Fique com Deus, a aula era só isso. Esse material eu vou disponibilizar, as referências, e eu vou pôr um trabalho para vocês lá no Moodle, bem detalhado. Caso vocês tenham dúvidas, vocês mandam um e-mail. Abraço, passei do horário, peço desculpa mais uma vez, mas faz parte do show de dar aula remota. Tá? Professor,
Mas esse trabalho que o senhor vai passar vai ser para semana que vem? Sim. Tá bom. E vai estar lá bem detalhado o prazo e tudo mais. Lembrando que o prazo, quando eu coloco até o dia 25, quer dizer que é até, não é incluindo o dia 25. Então, se é até o dia 25, tem que ficar pronto no dia 24, você entrega até as 23 horas e 59 minutos, senão eu não aceito. E fim de papo. Falou, um abraço. Com Deus aí.